Olá, vamos continuar nosso estudo sobre Lei Geral dos Gases Perfeitos. Agora realizaremos os exercícios que ficaram faltando. Continuamos na apostila 54, então estamos na aula 51 e 52, Lei Geral dos Gases Perfeitos, página 102. Então vamos para o exercício número 4. Em 1992, comemoram-se 80 anos da descoberta dos raios cósmicos, que atualmente são objeto de pesquisa de cientistas, por meio de balões atmosféricos. No lançamento desses balões, um invólucro impermeável que contém gás é apenas parcialmente cheio, para se prever a grande expansão que o gás sofrerá a elevadas altitudes, onde a pressão é muito baixa. Suponha que um desses balões tenha sido parcialmente preenchido com 300 metros cúbicos de gás hélio, medidos ao nível do mar, e a temperatura de 27 graus Celsius. Que volume o gás ocupará quando o balão estiver a 30 km de altura, onde a pressão do ar é 1% da pressão ao nível do mar e a temperatura de menos 50 graus Celsius. Então, vamos utilizar a lei geral dos gases. Perfeito? Então, P vezes pressão vezes volume dividido pela temperatura, isso é constante. Então, temos uma situação inicial e uma situação final. Situação inicial, o balão está ao nível do mar, a pressão de 1 atm e um volume de 300 metros cúbicos, cheio do gás hélio, então ele vai subir. Então, o que a gente precisa saber? Ele vai subir até uma certa altura, nessa certa altura onde nós temos que a pressão é 1% da pressão ao nível do mar e a temperatura nessa circunstância é 50 graus. Primeiro detalhe que temos que notar aqui, a temperatura não podemos utilizar em graus Celsius, temos que utilizar em Kelvin para fazer essa transformação. De Celsius para Kelvin, vamos pegar 27 graus Celsius, somar com 273, 300 Kelvin, menos 50 graus Celsius, soma com 273, vai ficar 223 kelvins. Agora vamos substituir. Pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2, volume 2 sobre temperatura 2. Quem que é pressão 2? Pressão 2 é 1/100º da pressão na situação 1, que nem está enunciado no texto. Agora a gente substitui. Pressão 1, deixei só pressão 1. Volume 1, não substituir, só substituir aqui. Então, quem que é pressão 1? Quem que é pressão 2? 1/100º da pressão 1. Pressão corta com pressão. Agora a gente começa a substituir. É o volume 1, 300 metros cúbicos. Quem que é T1? Temperatura 1, 27. Soma com 273 para transformar para Kelvin, que vai dar 300. 300 em cima, 300 embaixo. Cortamos do lado esquerdo aqui da nossa equação, vai aparecer o número 1. 273 menos 50 vai dar 223. Esse número 100 aqui, ó, vai descer, vai ficar 223 vezes 100, que vai dar 22.300. 22.300 passa para o outro lado multiplicando. Então, temos que um volume 2 é 22.300 metros cúbicos. Exercício 5. No esquema abaixo, temos representado um reservatório cilíndrico contendo uma certa massa de gás ideal. Considere desprezível a massa do êmbolo. A massa do êmbolo é isso daqui, né? E a pressão atmosférica. Sobre os êmbolos são colocados dois corpos de massa 2 kg e M, para que ele permaneça em equilíbrio, a altura de 3H e a altura H, respectivamente. A temperatura do gás na situação 1 é o dobro da temperatura do gás na situação 2. Calcule o valor de M, desprezando o atrito entre o êmbolo e as paredes. Vamos utilizar a lei geral dos gases. Pressão, volume e temperatura na situação 1 tem que ser igual a pressão, volume e temperatura na situação 2. Conforme o enunciado diz que a temperatura aqui, ó, a temperatura na situação 1 é o dobro da temperatura na situação 2. Então, vamos substituir. Quem que é o volume? Volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então, a área é A, eles são idênticos.
Tá bom? Esses reservatórios são idênticos. Então, a área da base vezes a altura 1, a área da base vezes a altura 2, dividindo pela temperatura 1, que é 2 vezes a temperatura 2. Aqui eu já consigo cortar a temperatura, corto a área, então me sobra P1 vezes 3H, altura 1, 3H, altura sobre 2, P2 vezes altura 2, altura 2H. H de um lado, H do outro lado, a equação cortaremos também. Então, Kaique, pressão 2 é igual a 3 meios da pressão 1. No entanto, o exercício não pede para calcular a relação entre as pressões, mas assim o valor dessa massa. Agora nós vamos para a definição de pressão. Pressão é força dividido por área. Então, a exercida nesse êmbolo é a força exercida pelo peso desse bloquinho de 2 kg dividido pela área. Então, nós temos que a pressão 2, a pressão é força por área, e na situação temos que a nossa pressão é igual a força-peso dividido pela área, força-peso dividido pela área. Na pressão 2, situação 2, quem que é a massa? Emão, o peso é Emão vezes G dividido pela área. Quem é a pressão na situação 1? Então ficou 3 meios vezes peso M vezes G, M 2 kg, G mantém, dividido pela área, a área é idêntica. Tanto do êmbolo como do nosso pezinho aqui, né? Então, o que nós vamos fazer? G dos dois lados a gente corta, A dos dois lados a gente corta, 2 em cima, 2 embaixo a gente corta. Sobrou M igual a 3 kg. Resolvemos esse exercício. Vamos para o exercício número 6. Ao subir do fundo de um lago para a superfície, o volume de uma bolha de gás triplica. Sabe-se ainda que a pressão atmosférica pelo peso de uma coluna de água de 10 metros é igual à pressão atmosférica na região em que o lago se encontra. Sabe-se que ainda que a pressão exercida pelo peso de uma coluna de água de 10 metros é igual à pressão atmosférica, ou seja, a cada 10 metros nós temos 1 atm. Qual seria a profundidade desse lago, supondo que a temperatura no fundo fosse igual à temperatura na superfície? Quais são as informações fornecidas? Primeiro, vamos utilizar a lei geral dos gases, P vezes V dividido por T é uma constante, pressão na superfície é igual a 1 atm, volume na superfície é o triplo do volume no fundo, conforme está descrito no enunciado. Agora nós vamos substituir. Temperatura no fundo é igual à temperatura na superfície, porque ele falou que é igual. Qual seria a profundidade desse lago, supondo que a temperatura no fundo fosse igual à temperatura na superfície? Agora vamos substituir. Pressão no fundo vezes o volume no fundo dividido pela temperatura é igual. Pressão na superfície, 1 atm. Volume na superfície. Volume na superfície é o triplo do volume no fundo, dividido pela temperatura, que são iguais à temperatura no fundo e na superfície. Cortaremos temperatura, volume, então ficou. A pressão no fundo é igual a 3 atm. Só que lembrando que a pressão que eu tenho no fundo lá do meu lago, ele é igual à pressão referente à água mais a pressão referente à pressão atmosférica. Então, a pressão no fundo é a pressão atmosférica mais a pressão da água. A pressão do fundo é 3 atm, a pressão atmosférica 1 atm, logo a pressão devido à coluna de água é 2 atm. Então, a pergunta não é qual a pressão referente à coluna de água, mas sim qual a profundidade desse lago. Agora sabemos que o enunciado nos informou aqui, a cada 10 metros de colunas de água, nós temos a pressão de 1 atm. Então, vou utilizar essa informação. Sempre quando eu tiver 1 atm, representa uma coluna de água de 10 metros. Se eu tenho 2 atm, é uma coluna de água de uma profundidade H, que vai ser 20 metros. Mas, caso isso daqui não esteja tão claro, a gente multiplica em cruz, são grandezas diretamente proporcional, aumenta-se a profundidade também, aumenta a pressão. Então, cair lá que o H é igual a 2 vezes 10 dividido por 1, H é 20 metros.
tenha resolvido. Item B. Qual seria a profundidade desse lago, supondo que a temperatura absoluta no fundo fosse 4% menor que a temperatura na superfície? Então, as características do item A permanecem a mesma, no entanto, a temperatura no fundo é 4% menor, ou seja, ela é 0,96 vezes a temperatura na superfície. Então, vamos substituir os valores. Continua, pressão continua a mesma coisa, volume continua a mesma coisa. Agora, a temperatura no fundo ela é 4% menor, então ela é 0,96% da temperatura na superfície. Vamos substituir novamente, volume corta, temperatura corta. Agora, no meu lado esquerdo aparece esse 0,96. 0,96 está multiplicando, passa, está dividindo, passa multiplicando 0,96 vezes 3, caiu numa pressão de 2,88 atm. Vamos continuar o nosso mesmo raciocínio. A pressão no fundo é a pressão da atmosfera, mais a pressão da atmosfera mais a pressão da água. 2,88 é igual a uma expressão da água. Esse 1 está somando, passa subtraindo. Pressão referente à coluna de água vai ser 1,88 atm. Agora vamos relacionar essa pressão com a profundidade, com a coluna de água que está acima. Para cada 10 metros de coluna de água, nós temos 1 atm. Para quando eu tiver 1,8 atm, eu tenho uma profundidade de quanto? Multiplica-se em cruz, 1,88 vezes 10, então temos uma coluna de água de 18,8 metros. Pessoal, encerra-se essa aula 51 e 52. Os aguardo na videoconferência. Um grande abraço.